A crise que ninguém está falando sobre. Bora. Angry young men. Far-right extremism. Radicalized young men. Young boys. Vocês! Ó, vocês aí, ó. If you're a man, doesn't it feel like every woman hates you? The data proves you're right. Young women are way more progressive than men at the same age, and more men are being painted as becoming radical and far-right extremists. But why is this happening? In this video, we're going to follow the data, the incentive. Eu tô falando, cara. Young women are way more O progressive. insight. O insight é o seguinte. Se a gente abrisse mão do aborto. O insight gringo, que no Brasil eu acho que não é a mesma coisa. Inclusive, nunca não pensei muito sobre o cenário brasileiro. Mas o insight americano é: se a direita abrir mão do aborto e falar, foda-se, tá legal, mulheres, matem seus filhos no ventre. Let it go. Talvez as mulheres passem a, ok, vão me tornar um pouco mais direitista. Sabe, uma secularização da direita. Mas eu acho que não vai funcionar. É tipo aquele slippery slope, tá ligado? Tipo, que o conservador simplesmente abre mão e desiste de uma pauta e se rende. E pronto, daí não tem muito o que voltar. Eu tô mais por essa, tá ligado? Tipo, eu não sei se vai funcionar mesmo. Então, eu sou partidário da ideia de bancar sua agenda até as últimas consequências. Same age. And more men are being painted as becoming radical and far-right extremists. But why is this happening? In this video, we're going to follow the data, the Não, por que será que isso tá acontecendo, hein? incentives, the institutions, and the history to figure out how the gender divide actually happened, why it's accelerating, and what we can do before you grow old and single. Take a look at the collapsing birth rates. A stable society needs 2.1 children per woman just to survive, but the female fertility rate in the United States, Canada, the UK, France, Germany, and Italy are all sitting at numbers way below replacement. But one thing is clear, this is a crisis, and this is the most concerning data I've ever covered on this channel. This is why. Listen, I'll say the quiet part out loud that nobody wants to say. According to the data, the ideological shift is overwhelmingly happening on the female side, not the Homens são bem estáveis. Mulher que é maluca. As mulheres estão enlouquecendo. Essa é a cagada. male side. But I'm always, I think I'm just too old or something. I'm like, why isn't anyone married? You tell me, why aren't people married? Well, I mean, honestly, it's the women. The women are extremely liberal. No one talks about that, especially after the last election. There's a 45-point difference. The reason for that is not what you think. Here's where things get interesting and honestly a little bit bizarre because Então, eu gosto da ideia de que depois que um grupo pequeno de homens chega ao poder não, começa a influenciar a sociedade, começa a cooptar mais e mais homens, as mulheres, por consequência, começam a passar a aderir a essa ideia, porque simplesmente a ideia é que vem se tornando majoritária. Com o tempo, elas se tornarão as maiores defensoras de qualquer que seja defendido, sabe? O clássico é: as mais fervorosas defensoras do nacionalsocialismo na Alemanha eram mulheres, sabe? Que era a ideia, era o regime, era a ideia que mantinha aquele... Era a ideia que era mainstream no período, sabe? Então, meio que a minha ideia é: ok, vamos bancar o comunismo hoje são as mulheres. As suas últimas... Se você puxa as mulheres mais velhas, é o bolsonarismo. Tipo, o último bastião do bolsonarismo hoje são senhoras, pô. Então, mulher é guiada pela vibe do momento. O homem define a vibe do momento que a mulher vai se pautar nos próximos anos. Então, basicamente, beleza, o aborto pode os americanos, a direita americana abrir mão do aborto, pode acelerar em 5 anos algo que vai acontecer. Ok. Sabe? Ok. Pode ser. Sabe? Então... because baked into this narrative of men becoming misogynist. A ideologia da mulher é a propaganda mais falada, porra. É a propaganda vinculada com mais intensidade. Acabou. Ó, que pena, né? É assim que a banda toca, cara. And radical Mulher não é early adopter de ideologia nenhuma. Não é à toa que
Bom, elas nunca criaram nenhuma ideologia. Já parou pra pensar nisso? Ah, é porque as mulheres não tinham... Caralho, tô falando de ideologias modernas, pô. A gente tá lendo o Yarvin. Não a Jamie alguma coisa. Não, caralho. A gente tá lendo o Nick Land. Não a Chelsea blá blá blá. Beleza, mulher é uma esponja. Elas são esponja de ideologias. Elas podem, sim, depois desenvolver algo a partir disso. Daqui a pouco a gente vai ver. Já deve ter um monte de mulher escritoras de aceleracionismo. Mas ainda assim, cara, quem cria a porra de uma ideologia, quem cria um set novo de ideias, não são elas. Beleza? Elas são burocratas, sabe? Elas são midwit. Mulher, em essência, é midwit. E é assim que a banda tocou por tanto tempo, cara. Então, se a gente se torna... Se tomamos o controle dos meios de comunicação e começamos a vincular aquilo que a gente... Isso, quando eu falo tomar os meios de comunicação, é basicamente se tornar mainstream hoje. Basicamente ter o máximo de pessoas na internet replicando mais ou menos o que a gente vem defendendo. Eventualmente elas vão acabar abraçando essa porra, tá ligado? Vão ter várias que vão resistir isso, mas a maior parte delas vão simplesmente falar: ok, eu acho que essa ideia é boa. Porque no fim do dia o que a gente tá martelando aqui é bom pra elas. Elas só não perceberam ainda, tá ligado? O fim do capitalismo financeiro, o fim da obrigatoriedade dela ser uma carreirista, isso é ótimo pra ela. Ela só não percebeu ainda porque ela vive num geist antigo. Nós estamos na vanguarda. Vanguarda não... Vanguarda, vamos lá, vamos definir vanguarda aqui. Eu tô, o quê? 6 anos atrasados em falar de Yarvin? Por aí? Ainda assim, estamos na vanguarda, por incrível que pareça. Olha o que os bolsonaristas estão discutindo ainda. Eles estão discutindo pautas da Brasil Paralelo 2016. Eu não canso de falar disso, né? A gente tá falando de Brasil Paralelo 2016 como se fosse algo incrível, algo inovador. Pô, o vídeo que a gente reagiu ontem naquela menina, Zoomer, completamente boomer-coded, sabe? Produzindo conteúdo pra velho, falando: ai, se fosse alguém de direita fazendo isso, hein? Caralho, 2025 e estão falando disso. Então, eu sei. Cheguei tarde pra festa. Eu sei que eu cheguei tarde pra festa. Cheguei muito tarde pra festinha. Ainda assim, estamos na vanguarda, tá ligado? E eu tenho contato com pessoas que estão realmente na vanguarda. Eles estão realmente discutindo coisas muito novas, muito esquisitas, que eu ainda tenho dificuldade pra aceitar, beleza? Então, os nacionalistas do Saquarema discutindo teorias da década de 30, tadinhos. Então, querendo ou não, estamos aqui em algo de vanguarda, sabe? Mesmo estando, sei lá, 10, 20 anos atrasados nessas discussões, tá ligado? Mas, ainda assim, que a gente fala que é vanguarda e somos muito jovens. Os dados da pesquisa eleitoral de hoje não mentem, beleza? O Renan iria pro segundo turno com votos de jovens entre 16 e 24 anos. Ele iria pro segundo turno com voto desse bloco, ou seja, nós somos mais ou menos aí 10% do eleitorado masculino, dos homens. 10% dos homens já foram contaminados com algum tipo de ideia que nós aqui estamos vinculando. Já somos 18% desse bloco. Você tem noção disso? Você tem noção que nós somos 18%? Tem uns cálculos aí que fizeram que, tipo, a gente seria 30%. Tipo, o Renan teria 30% quando se trata apenas de homens. Cara, 30% dos homens, de um jeito ou de outro, concordam com mais ou menos o que a gente fala. Agora, o que a gente realmente aqui tá bancando, sei lá, 0,5% da população brasileira, sabe? Sei lá, as coisas estão crescendo, certo? As coisas estão crescendo. O que a gente tá falando aqui, eventualmente vai se tornar mainstream. Então, eventualmente, porque, cara, é o único lugar que tá propondo algo novo. E eu não tô falando de política eleitoral, não, foda-se a merda. Tô falando disso daqui, ó, essa radicalização.
A little bit bizarre because baked into this narrative of men becoming misogynists and radicalized is a paradox that I'm about to expose to you. The story you always hear is the same. Men are becoming radicalized. Men are falling into extremism. The manosphere is brainwashing young boys. But here's the contradiction, and this is the part that absolutely nobody wants to acknowledge for some reason. Men's ideology hasn't actually shifted that much. They've stayed roughly where they were about 10, 15, or even 20 years ago on many of the major points. And even compared to 100, 200, 300, and so on years ago, they're not radically different. A little bit more progressive, but not radically. The study we looked at earlier isn't the only one noticing this caked-in trend. That's not my opinion. This is Pew, Gallup, YouGov, take your pick. So think about this logically. If men stayed the same and women moved, why is the entire culture narrative focused on the male radicalization? Well, because of one thing. There is an agenda. They have made it clear to us. And if they didn't want us to believe that, they wouldn't be saying it. In 2019, the American Psychological Association released an official guideline declaring that traditional masculinity, stoicism, competitiveness, leadership, risk-taking is inherently harmful. The American Psychological Association released an official guideline declaring that traditional masculinity, stoicism, competitiveness, leadership, risk-taking is inherently harmful. E tem gente achando que a gente precisa de reforminha. Ai, vamos reformar. Vamos fazer coisinhas pequenas. Vamos ser moderados. Não, amigo. Não, a gente não pode ser moderado. São retardados. A gente não pode ser moderado. O nosso tempo de vida útil é curto, sabe? Se você hoje tem 20 anos, você tem até os 50 pra fazer grandes mudanças e ainda ter tempo pra, sabe, corrigir erros. E quando eu falo grandes mudanças, não tô falando de política, eu tô falando da sua vida, certo? Sabe? Você tem entre os seus 20 e os seus 50 pra montar a sua empresa, montar a sua carreira, estruturar as coisas e ter energia pra fazer alguma coisa. Então, não é reforminha. Não é reforminha. A revolução é destruir a porra toda, é destruir tudo e reconstruir a nossa imagem. United Nations, through the He for She movement, teaches that global gender problems originate primarily from male behavior patterns. Corporate advertising teaches that king is inherently harmful. The United Nations, through the He for She movement, teaches that global gender problems originate primarily from male behavior patterns. É o quê? Hã? Longhouse em toda essa glória. Corporate advertising and HR, from Gillette to Nike to Dove, constantly portray men as violent, impulsive, or in need of ideological correction, all the while presenting women as morally superior. And academia, especially gender studies programs since the 1980s, have built its entire framework on the idea that masculinity is a political problem that must be dismantled and re-engineered. So the message is clear and coordinated across these institutions. Men are the issue, masculinity is the problem, and the culture must fix them. This isn't about, hey man, you're becoming too radical and it's hurting society and you need to stop. It's about, we want you to fit into our program. We already socially engineered and radicalized women in the 20th century, and now you just need to get on board with our agenda. Or else, we will label your perfectly rational view of life and the world as radical until you simply get tired of it and throw in the towel. And frankly, from my... Ou fale, sim, sou radical. Os millennials falaram, ai, sim, eu vou me conformar com essa visão de mundo progressista. Quando eu falo de o Zoomer como bloco, ignora o bloco fringe. Imagine o bloco que eu estou tratando aqui. Nós, beleza? Uma parcela, 20, 50% da Gen Z, sabe? Você começa a puxar uns dados aí, fazendo pesquisas relacionadas a um certo ticano, o negócio é bem maior do que 50. Bom, é só puxar o Renan. Sabe, aqui no Brasil você vê que a coisa já tá, tipo... 30% da população masculina já pode se considerar radical zoomer, que é que importa. Então... Sabe? Seja radical e foda-se. Tipo, meio que as coisas perderam... As palavras perderam peso. Isso que aconteceu nos últimos anos. Não é só, ai, tudo é fascismo e fascismo perdeu o peso. Não, não, não. Tudo perdeu peso. Não existe nada que é sério e sagrado mais. O último tabu está sendo destruído
diante dos nossos olhos, dia após dia, o último grande tabu está sendo destruído. Certo? Cara, eu não sei como é que é na civilização, mas aqui no Maranhão a perspectiva dos alfas sobre os Gen Z é boa, cara. Eles nos admiram. E é quase como aquela figura mitológica do Millennium 2000, sabe? Eu espero que a nossa postura extremamente... Vamos lá. E quando eu falo nossa, pô, você olha pra aquela... pra aquela... Yossi, volta daqui. Volta desse áudio. Essa postura que a gente viu nos millennials, tipo, todo estilo, hipsters, strokes, tá ligado? Estilosos, Pinterest. Legal, mas isso era a cultura mainstream que os millennials viveram, sabe? A Gen Z, ela é based, mas verdade seja dita, boa parte do discurso based da Gen Z é based como aquela Júlia Castro. Não é based de verdade. É tipo, neocon, é broxante, tá ligado? É um discurso meio... tá ligado? Pra agradar velho. O que a gente fala aqui ainda não é mainstream. Não é. Bom, pelo menos no Brasil. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei. É o desenvolvimento que a gente vai ter que ver acontecer, tá ligado? Outra, a Gen Z, ela não é tão cool assim. Quanto ela poderia ser. Sei lá. Cook, ele mandou R$10. As pessoas não suportam piadas e estão confundindo a realidade com a própria imaginação. Estamos passando por uma epidemia de distúrbio de personalidade narcisista. Saíam muito vídeos sobre isso. Sério? Pode ser. É porque a gente, nós nos tornamos cada vez mais autocentrados, tá ligado? As pessoas não têm, como pessoas não têm mais contato e vivem em echo chambers o tempo todo, tipo... My experience and the first-hand evidence of the internet, men are just not having that. That's why you have the reaction of the manosphere influencers like Andrew Tate and guys like that, who I have to say I have my disagreements with as a practicing Catholic. You stretch a rubber band far enough, eventually it's going to snap back at you. Now all this starts to make a lot of sense when we look at the actual facts, and the facts are insane, because the... Tipo, por que cargas d'água você não se tornaria... O YouTube se fudeu. Ninguém mandou não estarem aqui na live. 3 horas da manhã de uma quinta-feira. Beleza? É isso. Mas por que, cara, um jovem não iria gostar do discurso do Andrew Tate? Tipo, ele fala algo que ninguém pode falar. Ai, como assim? Ele tá sendo sexista. Foda, porra, tá ligado? Ninguém liga. Ele é legal, tá ligado? É isso. Acabou, sabe? Acabou, é novo, é algo novo. Não, eu não consumo Andrew Tate, nunca consumi. Eu só tô tipo, por que um jovem cairia no papo do Andrew Tate, que é um dos maiores influenciadores do mundo? Stuff happens at the incentive level, the incentive structures that society has placed for women. Eu parto da seguinte ideia: quanto mais radical a Gen Z se tornar, melhor. E não existe nenhum ponto negativo nisso. Foda-se, não faz sentido você tentar travar os caras. Por exemplo, algumas coisas eu acho cringe a nível pessoal, mas eu não me importo o suficiente. Quando eu falo radical, não é simplesmente ser um Jorge. Acho que tem uma diferença, sabe? Eu entendo o shock value, mas achar que sua política vai ser shock value, isso é coisa de retardado. Bom. The modern economy rewards women for Como eu já falei algumas vezes já, o radicalismo aqui no Brasil, ele se dá em outros termos. O problema é que como a internet não tem barreiras, o nego quer importar radicalismos estrangeiros pra cá. Aí, tipo, deixa só, tipo, shock value pelo shock value. É tipo um cara que ele efetivamente não vai se tornar ele não vai conseguir avançar sua agenda de nenhuma forma porque ele sequer acha que aquela é a agenda dele. Tipo, ele só quer chocar. Para, do meu sobrinho de 12 anos baixou no celular um som de chicote. Ficou apontando as pessoas no mercado. Pense it. Shock value porque sim. Outra, eu não condeno. Tipo, esse choque não me atinge mais. Eu só, tipo, fico... legal. O que é uma postura diferente da geração millennial. Que fica... meu
Deus, ele fez uma piada com o Holocausto. Ah! Eu olho. Ah, ele fez uma piada com o Holocausto. E o que mais? Essa é a postura que você deve ter no fim do dia, tipo, e daí? Ah, legal, posso rir, posso não rir, posso achar Jorge, posso não achar, mas tipo, eu não vou me chocar, eu não vou fazer, nossa, meu Deus, que absurdo, isso é um assunto tão sério. E eu peguei o último grande tabu, porque hoje todo mundo tá fazendo piada com viado, então ninguém se importa mais, tá entendendo? 5 anos atrás, meu Deus, se fizesse uma piada com viado, hoje, foda-se, uma piada com viado. Quem liga, certo? Think about it. Women now earn 60% of bachelor's degrees, 70% of master's degrees, nearly 60% of all PhDs, and universities are basically ideological factories, and their ideology is overwhelmingly progressive. And what exactly do universities incentivize for women? Career-first identity, anti-family framing, don't settle too soon, distrust of men, hyper-individual autonomy, therapy language. Quer resolver? Eu não sei se eu falei isso no vídeo que saiu sobre o voto feminino, mas quer resolver o problema do voto feminino? Faça as mulheres casarem e terem filhos aos 20 anos. Se a gente conseguir moldar a sociedade e adaptar a economia e deixar ela no ponto em que mulheres de 20 anos podem se casar e ter filhos, em vez de ter que trabalhar, a gente resolve o problema do voto feminino. Language morality, gender-based activism, secular spirituality over religious commitment. None of this is a conspiracy, it's just the modern... Quem você vai zoar agora? Todo mundo, porque ainda tem Betinha. Ainda tem, não. A maior parte da população. Meu Deus, você fez piada com algo proibido. Oh, não. Incentive system, and I think they would happily admit that to you. And they're all trying to sell this perspective to you that it's Minha irmã está no 5º filho aos 28. Sua irmã é based. all coming from an organic feminist movement. This is all A casar e ter filho. MSO é uma desgraça. MSO é um desastre. Um desastre. É um desastre. just grassroots, and it's just natural. This is the system, and I Não, nós ainda não somos majoritários. Por enquanto. think they would happily admit that to you. And they're all trying Porque, lamento, um neocon não consegue ficar de pé por muito tempo perante alguém que se propõe a apresentar algo diferente, certo? Então, tipo, um jovem conservador, eu sou um jovem conservador, eu gosto de chupar o pinto no evento do PL Jovem. Tipo, vamos, hoje eu fiz o seguinte experimento, eu abri o PL Jovem, sem querer, página do Instagram do PL Jovem. Eu quero que vocês me digam com toda sinceridade o que tem de jovem na página do Instagram do PL Jovem. Isso daqui é o Instagram... Algum dos senhores já entrou no Instagram do PL Jovem? A vida era melhor quando... Uou, que post. Mas não é nenhum desses posts. Uou, o meme do Homelander. Não valeu. Um comunista! Um comunista! Mas o post que eu quero mostrar é esse daqui. Tcharam! Oclinhos do Turn Down for What em 2025, guys. 2025, rapaziada. 2025, rapaziada. Calma, piora. Bolsonaro porque ele é diferente. Queremos Bolsonaro para presidente. Queremos Bolsonaro porque ele é guerreiro e vai resgatar o nosso orgulho brasileiro. Queremos Bolsonaro, todo mundo ouviu. Queremos Bolsonaro, presidente do Brasil. Queremos Bolsonaro. Agora eu vou mostrar os jovens aqui. Velho. Que... Velho jovem. É só velho, mano. É triste, cara. O Pato Liberal, olha aí, no Pele Jovem. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, a gente está assinando aqui alguns diplomas para os nossos respectivos presidentes do PLJ, nos seus municípios, tomarem posse agora nesses próximos eventos que vão acontecer. Agora, finalizando o mês de dezembro, nós já temos 3 eventos. Próximo é Campos do Goitacazes, depois a gente tem... Juro por Deus, eu vou aparecer no evento do PL Jovem em Curitiba. O próximo que tiver eu vou... Nossa, eu quero muito ver. Quero muito ver a vibe horrível dessa galera, tipo... Nossa...
Eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. Eu não preciso. Deve ser pior que o Partido Novo. Mas, tipo, cara. Esses são os caras aí que a gente tá disputando espaço, tá ligado? Esses são os conservadores e liberais, tipo. Perspective to you that it's all coming Que merda, né? São esses caras aí, radicais pra caralho. from an organic feminist movement. This is all just grassroots and it's just natural. This is the natural progression of life, but the evidence just becomes overwhelmingly against that. When we look into this with É tipo, o PL jovem está para o Brasil o que o... É um cara. Um moleque meio... que assim que o Charlie Kirk morre, aparentemente ele foi cuspido. Isso, achei. Essa criatura aqui, ó. Brian Breeling Holland. Não consigo falar o nome desse. É tipo, assim que o Charlie Kirk morreu, dos laboratórios do GOP, eles conseguiram cuspir essa criatura bizarra. Completamente escrota. Deixa eu mostrar. Tem um vídeo dele. Meu, é simplesmente inacreditável. Aqui, ó. Tipo... Assim que o Charlie Kirk morreu, o GOP cuspiu esse cara do mais absoluto nada. E esse cara é basicamente o PL jovem gringo. Dá um bisu. What's up, America? Brian Hollyhant here, about 30,000 feet up. We are on the way to Arkansas. So everybody in line at the University of Arkansas to kick off my 10-stop campus tour. We are coming to you right here, right now. Stay in line. We have gotten a third room as we have sold out this campus stop 3 times. But we are coming to you. We will fit you in. Students will get priority, but we will make it happen. I cannot be more excited. We are back. We are on the road. We're coming to you. One conversation. On the road. Tipo, ele no jatinho particular do pai dele. If you're not at the University of Arkansas, we're coming to a campus near you soon. Isso daqui é um PL jovem pro GOP, tá ligado? Isso daqui é um PL jovem pro GOP. Adivinha, vai, adivinha. You know, Ben, what man meant for evil, the Lord is now using for good. And what's become clear in the last week is that you can kill a man, but you can't kill a movement. And all across this country, we're seeing an uprising of the next generation waking up to the fact with seeds of revival being planted across this country. You know, what this assassin, this coward, in an attempt to shut our generation up, he actually woke us up. And we're going to be traveling to these campuses to speak to young people that are more energized. Sei lá, mano. Vamos ver aqui. Jill Biden makes it. It always makes me laugh how obvious Jill Biden makes it that she just completely hates Kamala Harris's guts. Look at this today from Cheney's funeral. I mean, she isn't even giving her the side eye. She's like completely being like, get out of my face, get out of here. The American people rejected you. We're taking Joe to the retirement home. You need to go with them. I mean, they're not even hiding the disdain for each other anymore. It's hilarious. É o PL jovem, tá ligado? Esse daqui é o PL jovem pra gringo. Esses caras do... Nossa, mano. Esses caras estão deixando... Esses caras estão sendo absolutamente nucados do debate público. Tipo, eles basicamente, eles são... Eu vi um termo muito bom sobre esses caras esses caras... Nossa, mano. Nossa. What's up, America? Let me tell you the real Thanksgiving story that the woke indoctrination in your schools didn't teach you. It actually explains a lot about why some of the... Eu vi um termo muito bom que explica muito dos caras do PL Jovem, os influenciadores do PL Jovem. Influenciadores bolsonaristas, no geral, que tem mais ou menos a nossa idade. Esse cara aqui, ele é o que um senhor conservador, eleitor do Partido Republicano, que assiste Fox News, espera de um jovem direitista. Certo? É mais ou menos isso. Tipo, isso daqui é o que um velho espera de um jovem. Reacionário, direitista ou conservador. É isso aqui. Não a gente. Same ideas fail every single time. You see, when the Pilgrims arrived, they didn't start with freedom. They actually tried E Rita mandou R$10. Já caçaram o passado dele? Não é assim que os boomers enxergam a gente. É assim que os boomers gostariam que nós aqui fôssemos. Deixa eu mostrar. No caso eu vou mostrar de novo o Instagram daquela coitada lá.
Aqui, coitada, né? Ela é muito ela é maior do que eu, tipo, ela tem 240 mil seguidores, mas tipo, eu acho que ela é mais jovem do que eu. Aqui. O que o Boomer quer que a gente seja, tipo, essa Júlia de Castro. Tipo, olha só, hipocrisia da esquerda. Vamos ver ela falando aqui do Caetano, vamos lá, ó. Não, vamos ver ela falando aqui, ó. Anistia, acabou o feminicídio, fora Hugo Mota, democracia. Estamos aqui, o povo carioca, exigindo os nossos direitos. E nós só... É muito fácil falar que é sem anistia quando a TV estatal te dá um salário de 100 mil reais. Se o Lula amanhã virar pró-Trump, a gente vai ver essa galera aí falando que é pró-Trump. Porque eles não têm valor, eles não têm lado, eles não têm princípios. O que conta pra eles é onde eles estão ganhando grana. E tem que ser grana do contribuinte, tem que ser grana do povo brasileiro. Esquerda caviar. É mais fácil do que ter talento e correr... Viu? Olha só, tá perdendo... Tá ganhando dinheiro da Lei Rouanet. Parece até piada ficar falando sem feminicídio quando no governo Lula o feminicídio e a violência sexual batem recorde contra as mulheres. Usou feminicídio, né? Como termo, tá ligado? Eu uso aqui só pra facilitar o assunto, mas eu estou em live, os assuntos fluem, o caralho, não. Ela num videozinho, ela usa o termo feminicídio, tipo. Até porque essa é a esquerda... É só velharada. Contra penas maiores pros bandidos e predadores sexuais. Que votou contra quando o Bolsonaro passar castração química. Vota contra o fim das saidinhas. E tipo, é isso. É tipo, nossa, Fala pessoal, estamos aqui na sede do Partido Liberal, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, onde hoje vai acontecer o nosso evento da juventude do partido. Uma juventude que está completamente disposta a mudar o Brasil, mas hoje, em especial, o evento é todo voltado para o nosso presidente Bolsonaro. Justamente... Nada mais jovem que defender um velho de 70 anos. These schools are not neutral playgrounds. According to a Manhattan Institute study, 7 out of 10 students in the US are exposed to at least one critical social justice concept in K-12 classes, even in private and parochial institutes. Enquanto eles falam da hipocrisia do Caetano Veloso, nós chamamos de filo, tá ligado? Tem que... Exato, mais ou menos, tipo, legal, a gente concorda com ela, legal, mas e o que mais? O quão longe você vai, filha? Tipo... É triste, cara, é triste. Nossa, mano, imagina o evento do pele. Eu vou ir. Eu preciso ir, vai ser muito engraçado. Even though it's highly disputed. Global parliamentary researchers in Australia concluded that progressive ideology is so deep-seated that most teachers don't even see it as an ideology anymore. And when you look at education, it's highly disputed. Global parliamentary researchers in... Fechou, não. Ô, Mago, vê aí quando que vai ser o próximo. Australia concluded that progressive ideology is so deep-seated that most teachers don't even see it as an ideology anymore. And when you look at education schools, the institutions that train teachers, one historian observes that progressivism is the ruling ideology there. Again, none of this comes to us as a surprise, but these studies back it up. In other words, the pipeline for ideology runs from teacher training to curriculum to classroom, all from one source. And if you question it as a teacher, your entire career is at risk in places like Canada. The tenured professor Francis Widdowson was terminated in December 2021 after publicly criticizing the university's indigenization agenda and other ideological positions. And you are no longer employed. Eu vou apanhar dos twinks do PL. Eu vou radicalizar os twinks do PL. What happened? An indigenous scholar activist. Vai lá, twink do PL, vai lá. Pena de morte, twink do PL. Ai, não, isso é de cristão. Não. Eu quero leis de Hammurabi. A journalist who had been pushed out of her job for referring. Não é que eu quero pena de morte, eu quero tortura. Eu quero a legalização da tortura, que nem o capitão queria, viu? To a book title that had a racial epithet in it. And as a result of that, this indigenous scholar activist by the name of Gabrielle Lindstrom, who now goes by the name Gabrielle Weaselhead, she mobilized an anonymous student group against me. A whole bunch of her supporters piled on. I was found to have harassed her. An arbitrator later ruled her firing as disproportionate and unjust, although she never regained her position. Because a number of indigenous scholar activists and a trans activist feel unsafe about me making arguments that they don't like, it has been the arbitrator decided that I couldn't return. This shows a concrete event where ideological nonconformity led to professional consequences in a university setting. But it's not only about firing dissenting voices. Institutions themselves respond to
financial and reputational incentives. A UK study found higher education reforms created perverse incentives for universities to shape behaviors and ideologies in order to secure funding and regulatory advantages. This data comes from the Institute of Fiscal Studies. Another paper documents how colleges respond to student aid, loan default penalties, and enrollment benchmarks by shaping admissions and outcomes. And a commentary in University Affairs explains that there's no such thing as pure science. The interests of different parties shape the questions being asked, and how incentive structures direct how those questions are answered. Let's put it simply, if a university is rewarded for diversity metrics, for activism, for social justice frameworks, then people inside it will naturally lean that way, because that is how institutional survival, funding, and reputation are built. Now, it really seems to me that the problem that these ideologues are pushing is not that they have a problem with authoritarianism, but rather that the authoritarianism isn't of their flavor. The system is rigged to ensure one outcome. Go to school, you become progressive. Delay your family, become progressive. Enter corporate HR pipeline, become progressive. It's ironic for a position that always claims women aren't given a chance and given a E aí? O que a gente pode fazer? choice in a patriarchal society, but Pera, temos PL Jovem de Curitiba? Oh, meu Deus, existe. Vamos ver aqui o PL Jovem de Curitiba. Nossa, o Instagram tá morto. O terror da esquerda. Polícia Nacional PL Jovem. Pessoal, 11 de julho. Torres, onde vai acontecer Pera aí. Pessoal, Cadê os jovens? Só tem velho. estou aqui no espaço. Nossa, tem velho, mano. Vai acontecer a Conferência Nacional do PL Jovem aqui no Paraná, em Curitiba. Vamos preparar nossos pré-candidatos para as eleições municipais desse ano. Então vai ter debates, palestras e muito mais, no qual a gente vai preparar a volta do nosso presidente Bolsonaro em 2026. Então eu conto com você, acompanhe um pouco de como foi esse evento. Não, eu não vou ir no evento desse. Desculpa. Não vou. Sei lá, é meio triste, cara. É meio triste. Meio não, é bem triste. Ah, acabou. Ah, ó o dono aqui, ó. Ó o dono dos novinhos aí. Quem paga a conta, hein? Anyway. are they really being given a chance and given a choice in a patriarchal society? But are they really being given a choice here, or is the outcome completely fixed? And if they were really given the choice, which one do you think they would choose? If we had a university program specifically funded and dedicated to training women to become better wives and better housekeepers, how many women would quit their STEM degrees in order to pursue that? Personally, from talking to a lot of women in my generation, I think a very high number would. But things only become Esse é um padrão que não dá pra deixar de ser notado. Tipo, a quantidade de mulheres que estão cansadas. A quantidade de mulheres que estão cansadas do capitalismo financeiro. Ah, carreira, caralho, papapá. Elas estão cansadas, sabe? Elas estão se tornam cansadas disso. Isso é muito animador. Dito isso, elas não buscam, elas não veem ainda no que a gente propõe a solução para resolver os problemas delas. Pariu. Worse when we look at the male situation. Hey, so before we dive in today, I just want to say thank you to all of my subscribers and all of the gracious support that this channel has received over the last little while. It's really difficult to... Hoje elas buscam solução no comunismo, sabe? É quase um desespero. Find sponsors for videos like this, and so this one is sponsor free. The fact is these videos take weeks and sometimes months to produce each, and I'm currently a one-man team, but luckily the supporters over at Buy Me a Coffee, Isso é um bom canal. supporters, corporations, and
While women were being funneled into universities, corporations, and institutions that shape political ideology, men are quietly walking away from the entire system. And this isn't speculation, this is hard economic data. Over the last 15 to 20 years, more than 7 million prime-age men ages 25 to 54 have disappeared from the workforce in the United States alone. Where exactly are they? They're not in school, they're not in training, they're not in job hunting, and they're not transitioning between careers. They're simply gone from the labor force. But why? Are they all suddenly Bitcoin millionaires and just don't need to work anymore? Are they living off the backs of female slave economy? Oops, wasn't supposed to say that one out loud. And today, the labor force participation rate for men is the lowest it's been since the Great Depression. Among young men, the numbers are even worse. Unemployment has surged, not in education, employment, or training. Entire segments of young men are living completely outside the productive economy and the bounds of civilization. And how are they surviving? The data shows disability payments, welfare payments, parental support, random gig scraps, or literally doing nothing at all. Economists call this the male dropout crisis. Sociologists call it the great male opting out. And here's the core point. Women are being ideologically pulled into the system. Men are being economically pushed out of it. That means men aren't getting college indoctrination. Men aren't embedded in corporate HR departments. Men aren't absorbing ideological messaging 8 hours a day. Most men aren't even in the building. So of course men's worldview stays relatively stable. They're not inside the institutional machinery that rewrites. Elas não estão sendo saiopadas, sabe? Pra ficar no seu daycare, no seu bullshit job 8 horas por dia, queimando os seus melhores anos, entregando seus melhores anos pra um patrão que lhe despreza, sabe? Em vez de formar uma família, tá ligado? Ideology. Think about other times we've seen that in civilization. Things like this typically lead to some sort of a movement. This raises a question that nobody ever asks, but everyone feels. Why are corporations, school systems, governments, NGOs, pharmaceutical companies, makeup brands, food companies, clothing companies, literally every sector of society obsessed with shaping women's worldviews? Why do they spend billions of dollars every year on campaigns targeted at women? If women are supposedly tired of the patriarchy and finally empowered, then why does every powerful institution on earth treat them like a demographic they have to constantly convince, recruit, affirm, and ideologically maintain? Think about it. Why do governments pour money into women-centric advertising? Why do NGOs frame every issue through women and girls? Why is every corporate marketing department obsessed with female empowerment messaging? Why are pharmaceutical companies spending billions on contraception campaigns, hormone campaigns, fertility control messaging? Why do school boards and universities create bureaucracies around gender equality, women's studies, DEI for female students? Why do political parties build entire election strategies around the female vote? It is time for us to do what we have been doing, and that time is every day. If women were naturally aligned with these worldviews, wouldn't you think they wouldn't need to be so sold? And you don't have to look any further than the gargantuan numbers they're spending. UN Women's budget was $1.3 billion spent between 2010 and 2020, explicitly on programs to reshape gender norms and shift cultural attitudes. The US government has... Eu sou maluco, que só compra Bitcoin sem mentir. Eu também. Eu não vendo mais Bitcoin. Não vendo. Não tem porquê. Around $200 to $500 million a year on gender ideology programs abroad. So these are programs outside of the United States. Over $4.5 billion spent on women and girls initiatives since 2000. Many of these programs openly target fertility norms, sexual norms, family planning attitudes, traditional gender roles, and they describe their goal as changing beliefs and behaviors at scale. Planned Parenthood's advocacy spends over $45 million per year on political campaigns aimed specifically at women. But here's the thing, you don't spend $100 billion convincing someone of something they already supposedly believe. Where big money goes and where return on investment is unclear, the most plausible conclusion is that there's something they value more than short-term money. They're loyal to an ideology. And to see these insane tactics, all you have to do is look at where the money flows. The Rockefellers heavily funded the Women's Bureau, the National Urban League, and various women's reform initiatives in the early 20th century. John Jr. personally funded Margaret Sanger, the infamous eugenicist founder of Planned Parenthood, who said things like, "More children from the fit,
less from the unfit. We do not want word to go out that we want to exterminate the Negro population, and birth control must lead ultimately to a cleaner race. And the most merciful thing that a large family does to one of its infant members is to kill it. This is someone with zero empathy, zero concern for human life, and yet is being funded and placed at the center of apparently humanity's mission to enrich our lives. The Rockefeller Foundation openly wrote that lowering birth rates among undesirable groups was a goal. Population control. Olha o Cuca. Cuca, ele mandou R$10. Eu trabalho e estudo pela internet. Hoje estava olhando o Micromasters da MIT em Finanças e ganho em dólar. Não vou participar de uma sociedade lomboseada, elas que protagonizem a crise global. Cara, se nada for feito, a sociedade seguirá sendo longhouseada. Esse é o ponto. Esse é todo o rolê. Tipo, não dá pra esperar passivamente. Ah, espera a sociedade colapsar. Legal, bacana. E aí? Quando a sociedade colapsar, quem que vai tomar o lugar? Não vai ser você não fez porra nenhuma. Tá entendendo? Uma hora colapsa. Pode ser no final da sua vida, já pensou? E eu não quero ver o colapso. Eu não quero estar no meio do colapso. And social engineering were the two biggest research priorities. Now take Alfred Kinsey. Tipo, você vai pagar a conta de um jeito ou de outro. They even funded his studies based on sexual assault victims, lots of which being minors, that stripped these cases of their criminal status and used them as data points in his research, seeking to prove how sexual nonconformity is a good thing. His first grant in 1941 was $1,600. Not too much, but by 1947, his project was pulling in about $40,000 to $100,000 a year, which keep in mind is about $600,000 to $1 million in today's currency, among the tens of dozens, if not hundreds, of other like experiments that they're also funding. This money financed massive sex history interviews, some involving minors, and set the stage for what many call the sexual revolution, which I did a whole video on called The Biggest Lie We Ever Bought. If you haven't seen that, definitely go watch it after this video. It goes much more into detail than what I can do here. But the point still stands and the question is still unanswered. If a movement is truly organic, it spreads on its own. But if a movement contradicts human nature, you have to subsidize it, you have to incentivize it, and you have to market it relentlessly. So why do governments and corporations treat women like a population that must be constantly maintained? Because the worldview being sold is not the worldview human nature defaults to. Women are not naturally hostile to family or motherhood or faith or stability. They have to be coaxed away from those things with promises of a hypothetical utopia, career fulfillment, and sexual freedom, lifestyle independence, empowerment through consumption. In other words, if the product was really that good, it would sell itself. It doesn't. Sim, queridinha, minha Clarinha, sim, o sentido da sua vida é trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, pegar um ônibus lotado, ir para o trampo, perder 2 horas no trânsito, fazer isso durante 35 anos da sua vida. Esse é o sentido da vida. Não é, né? Não é, né? Ninguém quer isso, né? É muita propaganda pra manter as mulheres afastadas de ter uma família. So they market it harder, and that's why every institution is obsessed with winning women. And by who? Aqui, ó. Cara, tem uma trend, coisa de zoomer também. Trend maravilhosa, tipo, que é literalmente isso daqui. Tipo, falando isso daqui, tipo. Quanta propaganda teve que ser imposta a goela abaixo pra fazer as mulheres acreditarem que um salário medíocre e apresentações em PowerPoint eram melhores do que isso? Né? É muita propaganda. É muita propaganda. É muita propaganda. Só que a situação, só que a nossa sociedade já foi tanto pro caralho que mesmo que elas queiram. E aí? Como que você vai sustentar a sua esposa e sua filha? Hein? Como? Como? Como que você vai? Tudo parte do ponto em precisamos destruir o capitalismo financeiro. E sabe, resetar as coisas. E reestabilizar e reestruturar a sociedade como um todo, sabe? Fudeu, cara. Fudeu. É um trabalho de corno. Um trabalho geracional. Ironically men. Perverted men. Ones like Michael Foucault who advocated
empowerment through consumption. In other words, if the product was really that good, it would sell itself. It doesn't. So they market it harder, and that's why every institution is obsessed with winning women. And by who? Ironically, men. Perverted men. Ones like Michael Foucault, who advocated for the abolition of the age of consent laws in France. Ones like Alfred Kinsey, who used minor rape victims as data points in his deviant sex agenda. But it gets even darker than that, because when you look at how we got to where we are now, you have to go back to the early 20th century, because World War I and II did not just reshape geopolitics, they completely reshaped the culture of the home. See if you can notice the common denominator. Those two wars pulled tens of millions of men out of their houses, out of their communities, and out of their roles as spiritual and moral anchors of the family. And the architects and modernist ideologues behind the sexual revolution that we see today understood exactly what that meant. A home without a man is a home without resistance. While the men were overseas, women became the primary audience for every new form of messaging. Government propaganda, mass advertising, corporate marketing, film magazines, and emerging psychological techniques. For the first time in history, institutions had unfiltered access to the emotional and social center of the household, and they used it aggressively. This wasn't because women were weak, it's because women are the relational core of civilization. Women shape the moral environment. Women are the gatekeepers of culture to a large extent, and modernists understood this, so it targeted women first. That if it could get women to completely drink their Kool-Aid, that men would eventually follow because they wanted sex. I think they got that wrong, but I'll explain that in a little bit. And you might be saying, Zach, you're such a conspiracy theorist. All of this is just conservative propaganda. Well, then why did advertisers, Hollywood studios, and early PR firms like Edward Bernays openly write about this? He said, if you want to change society, you don't start with the men. You start with the women, because women influence everything downstream. The home, the children, the social expectations, and yes, even the behavior of men. There's a reason that 70 to 80% of all consumer purchasing decisions in North America are made by women. And here's where the manipulation of men comes in, because modernists assume that once women embraced the new worldview, men would eventually follow. Not because the men were ideologically convinced, but because the men wanted to stay in relationship with the women. In other words, if we convert the women, the men will cave. They'll go along with anything if it means sex, companionship, and peace in the home. But we must remember, this isn't based off fact, this is completely theorized, and the thing is, for a while it worked. For several decades, men did silently go along with the new cultural program because it was plano. Eu tô comprado na tese de que a gente vai criar algo novo. É isso no nível global já. Vai criar algo novo, essa merda vai se tornar mainstream e as mulheres simplesmente vão vir, certo? Ponto. So incremental. It's like the boiling frog theory. You put a frog in boiling water, it's instantly gonna jump out, but you put it in lukewarm water and slowly turn up the temperature, it'll stay until it cooks to death. But here's the theological reality. Man is not designed to be led by cultural propaganda. He is designed by God to lead by virtue. He is built to reject falsehood even when it costs him something, even when it costs him comfort or approval or intimacy. That's what Christ did on the cross. Christ showed us the true way of life, that we must pursue truth all the way unto. Cara, é literalmente isso que a gente acabou de assistir, cara. Tipo, não era eu tô comprando a tese. É literalmente essa é a tese, porra. Foi um grupo pequeno de homens que financiou essa subversão da sociedade. E eles tornaram a sua visão a visão da sociedade. Tipo, tá aqui. Foi descrito na porra do vídeo, cara. É literalmente o que eu acabei de falar, tá ligado? Ora, é literalmente o que eu acabei de falar, tipo, é isso. Tá entendendo? Ou seja, não adianta, não, vamos abaixar as armas e abrir concessões. Não abre concessões, beleza? Quem fala mais alto ganha, sabe? A questão é, nós não temos, por causa da internet, o jogo se desbalanceou pra caralho. Hoje a gente tem a anuência das Big Techs para sermos direitistas, cada vez mais extremados. Temos a anuência. Quem sabe um dia a gente receba suporte desses caras. Já pensou? E se? E se eles falam, ok, peraí. Isso daqui tá em conformidade com aquilo que eu tô defendendo agora, Big Techs. O que a gente tá produzindo aqui. E eles comecem a hypar tudo que a gente fala. Não sei. Mudou a chave muito rápido. A gente saiu de... Em um ano, ano passado, com o início de 2024, havia um cenário de... Se você falasse qualquer coisa minimamente problemática, você perderia sua conta no Instagram. Hoje, scrolla teu Instagram, mago. Vai lá. Mudou rápido as coisas. Tipo, de um extremo progressista... Em 2020, era extremamente progressista pra isso. Sabe? Nada vai acontecer assim. Não, óbvio que eles vão participar. Agora eles são os players. As Big Techs são os players. Então...
Pode ser que hoje a gente tenha a anuência desses caras. Pode ser que eles queiram que a gente faça as coisas e comecem a financiar a porra toda. Beleza? Grana. Hoje o que importa é Big Tech. A mídia, ela é... Também ela importa, legal, bacana, mas... Sabe? Bom. To crucifixion, all the way until we have nails being driven or approval or intimacy. That's what Christ did on the cross. Christ showed us the true way of life, that we must pursue truth all the way unto crucifixion, all the way until we have nails being driven through our very hands and feet and being crucified on the cross that our persecutors built for us. And that's what we're seeing now. The male opt-out, the manosphere, the backlash, the Christian movement, the reactionaries, they're all waking up. Whether you believe it's misguided or not, it's fundamentally the moment when men stopped being willing to trade their integrity for acceptance. And once the sex is no longer enough to make men submit to the propaganda, the whole system starts to fall apart naturally. Men aren't rejecting women, they're rejecting the ideological system that hijacked women. And the bad news to all the evil people behind this is that they will simply never win this battle because they fundamentally misunderstand human nature. And that's because they philosophically reject the creator of human nature. They reject the blueprint itself, and that's why they can't succeed. They don't understand human nature because they don't believe it was created. To them, people are raw material, pliable, programmable, and infinitely malleable, and if you just tweak the right knobs on the dashboard of society, you will get the result that you want, and you will control the society the way you want. And that's why their system is already cracking. Not because of some heroic rebellion, not because of a political movement, but because they tried to build a civilization on top of a blueprint that they don't even believe exists. You can't rewire men to stop being men. You can't rewire women to stop being women. You can't replace family with ideology. You can't replace virtue with dopamine. You can't replace meaning with activism. There's no version of reality where that works long term. And look, let's be honest, some people on the reactionary side see this collapse too. Like the Andrew Tates of the world, the manosphere guys, the black pill, the red pill, whatever pill movements. Even I as a Catholic can admit that they get some things right about the symptomology of the problem, but their conclusion is basically fine. Burn it down. Don't marry, don't commit, don't care, stack cash, sleep around, and detach. Are you married now? I would never bring the state into my affairs. I don't chase women, Michael. I absorb them. But guys, I must say, this is not the Catholic. This is not the Christian. This is not the Christ-like approach. In fact, this whole video we spent discussing a lot of the sins of women and how women have fallen for the propaganda and drank the Kool-Aid and the sin of Eve. Woman's fundamental flaw, which is rejecting authority and wanting to be deviant, and the ideologues and the architects of the sexual revolution understood that deeply and they exploited that. But we haven't gotten to the sin of men. The sin of men is simply inactivity. It's passivity. It's just sitting by and watching and complaining and detaching and becoming materialistic. That is the sin of Adam. Think about Assim embaixo. Nossa, eu não podia concordar mais, cara. this. The fall would have never happened. Não poderia concordar mais. Adam caught Eve in the act of eating the fruit and said, Eve, don't... Foda-se, puxando bem pra... Tirando da forma muito bonita que ele descreveu aqui, jogando pra cá, pra baixo. Ah, foda-se tudo. Vou fazer dinheiro, vou sair do Brasil. Tipo, eu desisti, caralho. Tipo, que bosta, hein? Você é um merda. Você é um bosta, você é um bosta. Você é só um bosta. Don't do this is wrong, obey me. But in fact, he didn't do that, he just sat by, and that's why the fall of man happened. It wasn't just Eve, it was a dual effort, it was a combined effort, because the leadership that Eve was under failed its course. I understand that all of us feel like this is wrong, and that we want to do something about it, but we have to analyze what moral groundwork do we even stand on to be able to assert morality, to be able to assert ethics. Because under an atheist, materialistic worldview, unfortunately, we're a bunch of chaos, we're a bunch of particles clashing into each other in space, and knowledge is actually impossible, and in that system, tyranny is the only form of government that can ever logically work. Because Eu fico pensando no dano. Até uns dias atrás, umas semanas atrás, que viralizou um artigo de uma feminista, que ela decidiu não ter filhos, não ter marido, viver o Sex and the City, e é isso aí. Hoje ela tem 50 anos, ela não pode engravidar, obviamente, e ela fez um texto dizendo que o feminismo traiu ela. Puta. Imagina o dano que esse texto causou na cabeça de várias balzacas mundo afora. Só adotar? Não é, cara. Não é só adotar, pô. Para com essa porra. Não é só adotar. Nossa, cara. Puta que pariu. Imagina o dano. Sim, não é, cara. Não é. Desculpa. Adota você. Não passe sua linhagem. Foda-se. Morre o nuco, tá ligado? Não faça o mínimo que você tem que fazer. Ou você é filho de adotado. Aí beleza, eu entendo o seu ponto daí. Se você é filho de adotado, tipo, ai, minha mãe me adotou, é a mesma coisa. Não é!
Desculpa. Lamento, meu querido. Não é. Então, eu quero achar o vídeo aqui. Eu queria achar o artigo. Tá no vídeo do Sargon. Nossa, tem uns dias que eu não vejo os vídeos do Sargon. Aqui, ó. Esse vídeo é maravilhoso. I have for you a story of feminist regret that is so perfect, you're going to think I'm making it up. It has everything. Absolutely everything. That the ridiculous men were saying would come about to women as they got older, and it is all contained in this. And honestly, I mean, it's so perfect. I'm wondering if I'm being pranked. But this is in the iPaper, this, left-wing rag, obviously. And this is Kate Mulvaney. And she explains to us the course and trajectory of her life and how exactly she ended up alone. And in her mind, it was little men. She says, at 63, I've ended up alone. I'd always imagined I'd end up married with 2 wonderful children and living in a house in the countryside. I've paid a hefty price for my so-called liberation. Right. So, feminism entirely was wrong about what you wanted out of your life. I mean, if you'd always imagined that you'd end up married with 2 children and living in a house in the countryside with your husband, what about that is feminist? Like, that seems to be the very opposite of feminism, doesn't it? It seems to be the very opposite of what feminism was promising, which you add at the end is liberation. So, I mean, all I'm saying is, shouldn't you be angry at the people who sold you down the river on this? And I like the fact that you're warning younger women. By the way, this will be you. This will be your future if you follow the trajectory I've followed. She gives a really interesting story. Really interesting. A few years ago, she's on holiday with a then boyfriend in Italy, and she speaks Italian. She did French and Italian for her higher education. And so she sat there talking to the waiter in Italian, while her boyfriend, who obviously doesn't speak Italian, is just sat there being bored. And back in the hotel room, he asked why I had ignored him. By speaking in a language he didn't understand, he said I had managed to make him feel small. I could see his point. I spent quite a while chatting away, oblivious to how he must be feeling. Then I went on to joke that as the Italian speaker I would order for us. After all, he didn't know what osso buco meant. I was showing off. This wasn't the first time something like this had happened to me. I've always taken the driving seat, been determined to get the last word, and was too busy with books to master the art of charm. I'm convinced that the reason I'm still booking a table for one at the age of 63, instead of having settled with a significant other, is because, like so many women of my generation, feminism has ruined my love life. Cara, não é nem muito sobre o que a gente fala que vai virar a chave na cabeça das mulheres. É isso daqui. É a comparação. É ela olhar pra uma mulher mais velha e falar, cara, essa vida é uma bosta. Por múltiplos sentidos. Aqui no caso brasileiro é diferente. A classe média aqui no Brasil é muito menor. Então, o exemplo é o oposto. É o exemplo da mulher que se relacionou com homens muito ruins, teve filhos e é divorciada, é mãe solteira. O exemplo aqui é péssimo, 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 péssimo. Tipo, não é a mesma. Você não consegue fazer um copy-cola aqui. Dito isso, parte delas vai começar a mudar. Por quê? Porque na gringa a ideia vai mudar. A gente tem uma vantagem que, apesar das condições sociais não serem a mesma, todo mundo usa internet. O que virar trend lá vai desembarcar aqui. A comparação não se dá mais só apenas em Brasil, em vivência local. Não. A comparação é global. Então, as mulheres da nossa geração e mais jovens, as alfinhas que estão daqui a 4 anos vão chegar na maioridade, elas já vão estar olhando pra millennials solteironas e falar, cara, eu não quero ser isso não quero virar tia dos gatos. Isso é patético, sabe? E vídeos de família, e vídeos fofinhos de mulheres com seus bebês, tipo, elas vão começar a ser psicopadas. E o nosso discurso é muito pró-fêmea, tá ligado? Tipo, pô, olha, vamos lá, acho que eu tô me repetindo já muitas vezes, porque basicamente o Pardo Existe hoje foi sobre isso.
É tipo, qual que é o nosso discurso no fim do dia? Qual que é o nosso discurso no fim do dia? Tipo, a gente quer criar uma sociedade segura e uma sociedade que você vai poder ficar em casa. Porque seu marido vai ter condição de sustentar você e seus filhos. Esse é o nosso discurso, ora, porra. Esse é o nosso discurso, essa é a nossa propaganda, sabe? Da forma mais radical possível. Então, cara, sei lá, eu estou... Como eu posso dizer? Eu tenho expectativas muito boas pro futuro. Muito boas. We told you so. Nem é trabalhar pra caralho, porque hoje todo mundo trabalha pra caralho. Eu acho que você não entendeu o meu ponto. Mas tudo bem, você tá... Você Você acha, eu não quero trabalhar pra caralho. Mas esse é o ponto. Você vai poder trabalhar pra você mesmo. E foda-se se você não quiser ter família. Tipo, esse é o ponto. Hoje você não vai ter. Você não tem essa opção de ter uma família. Acho que você não entendeu ainda. Caralho. Você não tem a opção de ter uma família hoje. Eu quero que as pessoas tenham essa opção. É isso. Tipo, você vai trabalhar pra caralho de um jeito ou de outro. Seu merda, tá ligado? Você tá fudido, porra. Olha ao seu redor. I don't want to be mean about this. I don't want to rub it in, right? This person is having que tem que trabalhar pra caralho. Cara, é isso aí. Você tá fudido. Você vai trabalhar até os seus 80 anos. E a vida é boa. Você vai. Moment, an epiphany, where they realize... Ah, não, eu não vou trabalhar até os 80. Eu vou me aposentar com 50. Legal, você vai trabalhar pra caralho pra conseguir fazer... gerar patrimônio pra você poder se aposentar cedo. Você se fudeu, caralho. Você se fudeu. É isso. Oh, wait. I was lied to my whole life, and it made me into the kind of person... Universal Basic Income vem aí. Não sei. É uma aposta muito mais distante do que o que eu tô propondo aqui. It was actually really unpleasant. É uma proposta mais distante. Você tá considerando que a sociedade brasileira vai se automatizar. A gente sequer tem esgoto, pô. Beleza. And I really regret becoming that unpleasant person. And so feminism has ruined my love life. Feminism denied her the husband she wanted, the children she wanted, the grandchildren. Olha, Cuca. Cuca, ele mandou R$10. Os Simpsons do Velho Testamento era baseado e edipilado demais. Catholicism was the first framework that didn't ask me to pretend the world was better than it is, or worse than it is. It just told the truth. And here's the truth of every ideology, from the progressive engineers to the manosphere influencers, that they keep missing. Men and women aren't arbitrary social categories. They're part of a design that you can't rewrite without breaking everything built on top of it. You can... Nossa. Meu Deus do céu, né, cara? Imagina ser esses caras. Que pariu, né, velho? Nossa senhora. Acho que não dá pra ser mais performático do que isso, cara. Isso daqui é realmente performático. Vai tomar no cu, cara. Puta que pariu, né, velho? They're part of a design that you can't rewrite without breaking everything. Tô tomando um whisky, fumando um charuto. Eu sou muito homem. Olha só, eu sou foda. As mulheres vêm até mim. You can fight nature for a little while. You can even force people to act against themselves for a generation or two, maybe 3 or 4. But eventually reality snaps back like a rubber band that you can't break. Every artificial system collapses under its own weight. Every ideology that rejects the creator ends up colliding with creation itself. That's why the Bible tells us that the wisdom of man will ultimately be made foolish in the eyes of God. Church attendance amongst young adults has seen its first spike in decades. Google searches for traditional marriage, Catholic mass, and Orthodox theology are at 10-year highs. And for the first time ever, over 60% of Gen Z says that modern dating culture is broken, hopeless, or anti-human. But guys, we can't lose hope. So no, I'm not black. Imagina Black Pilar.
Imagina a Black Pilar com essas informações. I'm not white-pilled, I'm not any color-coded internet philosophy. I'm simply Catholic. I believe that Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and he is the author of life itself. The people trying to reshape humanity are standing on sand. They don't even have the tools to assert to you that what you're doing is right or wrong, or that Catholicism is false. They don't even accept that truth exists. But the church, the thing that has outlasted empires, revolutions, and ideologies, and whole civilizations for 2,000 years, that is built on rock. Eu tenho certeza que esse cara é um católico recém-convertido. E eu não tô falando isso com demérito. Not because the institution is flawless, but because the anthropology is. And that's why I'm not discouraged. And the church, the one institution on this earth that is built by the author of that truth, isn't going anywhere. The gates of hell shall not prevail against the Holy Catholic and Apostolic Church. Not now, and not ever. Until next time, this is Zach with Lungs of Faith. Don't forget to like and subscribe. And as always, don't negotiate with terror. Pelo menos não virou crente? Essa não é uma possibilidade. Desculpa, cara. O protestantismo, irmão. Sinceramente. Vou falar que você tá com os dias contados, mas. O futuro claramente católico. O futuro é claramente o futuro é católico. Assim como era o passado, olha que legal. O futuro é claramente católico. Desculpa. Sabe? Igreja neopeteca é coisa de peão. É coisa de peão.